Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom dia, muito obrigada também pelo convite. Bom, capital é sempre, para mim, criação de riqueza, criação de valor, que é isso que o país precisa. Por isso que seja sempre nesse conceito que o capital se mantenha. Foi reeleita bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados sem oposição. Isso é bom ou mau? Bom, tem vantagens e desvantagens. Realmente foi uma campanha eleitoral muito mais tranquila, que nos permitiu focar também nas alterações estatutárias que estamos a aplicar. Com muito trabalho nesta altura, se tivéssemos que parar mais por termos concorrência, tinha sido um pouco mais complicado, mas por outro lado, claro que é sempre muito mais democrático e desejável que exista oposição. Primeiro porque motiva muito mais, motiva todos a votarem, por exemplo, apesar da votação ter sido muito expressiva, é a segunda melhor votação de sempre da Ordem, numa lista única é ótimo, é extraordinário, mas ainda assim, claro que uma lista concorrida, primeiro é mais democrática, depois motiva mais as pessoas e é bom ter oposição. Já falaremos das alterações estatutárias, mas antes, porém, queria lhe perguntar se já tem reunião agendada com o Executivo na qualidade de bastonária reeleita, ou seja, formal, e o que é que pretende nessa reunião transmitir ao Governo? Já temos tido reuniões, temos outras agendadas, mas já temos tido reuniões regulares. Aliás, a Ordem dos Contabilistas Certificados e os nossos ministérios com que nos ligamos mais temos que estar sempre relacionados. As relações estão-se a criar, está a correr tudo bem. Obviamente que aqui a posição da Ordem dos Contabilistas Certificados é sempre antecipar problemas, preveni-los, alertar para muitas coisas que vão ocorrendo e, portanto, é sempre uma relação profícua entre as duas partes e por isso qualquer governo reconhece isso, independentemente de ter alterado agora o governo. Pois, porque sabemos que tinha essa relação já com o governo anterior, portanto, isso significa que se mantém esse relacionamento e vocês continuam a ser chamados para se pronunciar e também a tomar a iniciativa de pedir essas reuniões. Quer adiantar-nos em questões concretas que tenham apresentado e que sejam preocupações da vossa parte nesses diálogos? Bom, nós estamos agora a apresentar uma série de planos ou de projetos para simplificação fiscal, nomeadamente em termos de prazos e informações redundantes. Temos uma grande proposta que é revogar o SAFT para a entrega da IES, que achamos que não faz sentido, aliás tem vindo a ser prorrogado ao longo dos anos e é uma das grandes, realmente um dos nossos grandes projetos para este ano, é a revogação do SAFT para preenchimento da IES, mantendo-se o SAFT para efeitos de inspeção da autoridade tributária e, portanto, esse será um dos nossos focos. Depois temos outros trabalhos muito importantes, temos a questão da sustentabilidade e do relato não financeiro, que é algo que temos que todos os países têm que pegar e têm que olhar para a realidade desta informação que se deve relatar a todos. A sustentabilidade hoje em dia é de facto um assunto que está na ordem do dia, não é fácil para as empresas lidarem com estas questões e os contabilistas certificados terão um papel muito importante nesta matéria. Portanto, é outra também das agendas que temos para tratar com o Executivo. Depois também eu diria que o contabilista público continua a estar na agenda e é um dos pontos também que esperemos levar a bom porto nos próximos tempos, que é de facto trazer para as entidades públicas, para o público, para as contas públicas, as mesmas obrigações que existem para as empresas, com profissionais qualificados, que vão dar melhor informação, que vão possibilitar daqui a uns tempos termos consolidação de contas dentro da administração pública e que permitam também a implementação de contabilidade de gestão de custos para saber onde é que se gasta o dinheiro dos portugueses e isso é muito importante que exista uma evolução grande nesta matéria e acho que os contabilistas certificados são os únicos profissionais que estão capacitados para isso. E do lado contrário, ou seja, o que é que o Governo vos tem solicitado? Solicita-nos muitas vezes a nossa avaliação em relação a determinadas matérias, a sensibilidade para se aplicar e como é que vai ser, no fundo, a reação muitas vezes do cidadão normal e, portanto, ajudamos sempre nesse sentido e das empresas em particular, portanto, que é o nosso foco. Foram consultados, nomeadamente, para a questão do IRS ou não? Do IRS em concreto, quer dizer, o IRS... A redução do IRS. A redução do IRS. Não fomos consultados, até porque é uma matéria que tem estado tão polémica, não é? Que eu acho que já tem consultas, é demais em relação a esta matéria, porque toda a gente dá opinião, quando as opiniões são um bocadinho
quase todas iguais, ditas de forma diferente, não é? Portanto, não, aí não tivemos nenhuma intervenção, apenas dizendo a nossa opinião sobre a questão de que devia ir a mais escalões. Portanto, foi sempre a nossa opinião. Ou seja, para implicar mais com a classe média. Portanto, esta proposta do PS, do vosso ponto de vista, e que foi aprovada, não é, no fundo, a que cobre aquilo que, do vosso ponto de vista, deveria cobrir, é isso? Vamos lá ver, cobre, Sim. e a que proposta do PS vai para aqueles escalões mais baixos e que também é importante, mas poder-se ter ido mais além e ir mais a escalões que caem essencialmente na classe média, que já tem rendimentos de facto acima daquilo que é a generalidade dos rendimentos dos portugueses, e por isso é que é tão fácil dizer que não se deve ir porque se está a beneficiar pessoas que ganham mais, mas os rendimentos em Portugal são muito baixos e as taxas altas incidem sobre rendimentos baixos. Portanto, temos que perceber que quem ganha 3.000 ou 4.000 euros porque já chegou a determinados patamares, porque aproveitou oportunidades, não deve ser prejudicado, porque, no fundo, é também um trabalhador dependente que tem metade do seu salário quase para entregar ao Estado e que vai acabar por ter, apesar de ter um salário mais alto, acaba por ter líquido e disponível quase o mesmo que tem em salários mais baixos. Portanto, a descida, o alívio deveria ter sido distribuído também pelos 7º e 8º escalões, como pretendia o Com a progressividade, vamos lá ver, com a progressividade também são abrangidos, no são fundo, abrangidos. Não é? Mas ainda assim, há de facto, com o aumento das taxas e quando, nos períodos da crise económica, estas classes, estes escalões foram muito prejudicados. E, portanto, esta política que já se foi iniciada no anterior governo, de diminuição gradual do IRS, é algo que se tem que fazer e que se deve continuar a fazer e que, pelos vistos, este governo também tem esta visão e objetivo. Portanto, é muito importante isto. Para os contribuintes significará sempre pouco, porque estas descidas do IRS nos nossos bolsos vão significar pouco, mas tenho dito que o importante é manter esta medida, isto é, gradualmente ir-se diminuindo até chegarmos a um ponto ideal, porque também o país não tem condições para fazer aquilo que na cabeça dos portugueses seria um choque, de cada um de nós, não é? Enquanto cidadão seria um choque fiscal. Não será possível, porque não podemos, obviamente, diminuir o rendimento sem ter o equilíbrio das contas e, portanto, este equilíbrio é muito importante. Agora, manter-se esta política progressiva de diminuição, em que todos os anos se retira um bocadinho, em função até da evolução, de haver mais trabalhadores e melhores salários e, portanto, haver mais descontos, obviamente que este é um equilíbrio que tem que ser sempre acompanhado. Agora, os escalões mais altos também deviam ser contemplados. Portanto, seria mais diretamente. Já para o próximo orçamento avançar mais um pouco? Mais um pouco. Neste caso, acabou por vingar uma proposta do PS e não a do Governo. Isto pode colocar aqui questões até ao nível da violação e eventual violação da lei travão. Parece-lhe que faz sentido levantar problemas de constitucionalidade em relação a isto? Bom, vamos lá ver. A lei travão existe precisamente para aquele equilíbrio que tem que existir, que é não se ir além daquilo que o país pode ou consegue fazer, não é? Há quem diga que sim, que vai além da lei travão, há quem diga que não. De facto, às vezes as contas públicas são um mistério e não sabemos muito bem. Agora, de facto, tem que haver esse cuidado, que a lei travão existe para garantir este equilíbrio. Claro que também houve um aumento de rendimento, porque há mais trabalhadores no mercado de trabalho, há trabalhadores a ganharem mais e, portanto, os descontos têm sido superiores àquilo que era expectável. E por isso é que dá margem para se ter feito e se continuar a fazer esta diminuição. Mas, obviamente, que se existe uma lei travão, deve ser respeitada. Isso significaria que esta aliviação entraria em vigor em 2025? Exato. Se não respeitar a lei travão, sim. Isto porque a lei travão não permite aos deputados aumentar a despesa ou as receitas previstas no orçamento. O mesmo não se passa com o Governo, ou seja, se tivesse sido proposta do Governo, seria aprovada, seria diferente. Só para esclarecer aqui os nossos ouvintes. Em relação ao IRC, está prevista também uma redução gradual até aos 15%, mas face ao tecido empresarial que temos em Portugal, é quem diga que a medida vai beneficiar sobretudo as grandes empresas. Partilha também disso? Haveria de haver aqui alguma compensação a outro nível para as pequenas empresas? Bom, as micro e pequenas empresas, de facto, não pagam muito IRC e vai beneficiar as grandes, mas também beneficia as pequenas. O facto de o empresário ter uma taxa de IRC menor permite-lhe dispor de outra forma as suas margens, o seu lucro. Ter mais caixa, digamos assim. Ter mais caixa e ter mais... poder aumentar mais também os salários dos trabalhadores. Nós estamos numa altura que temos vivido nestes últimos tempos de falta de mão de obra, de
claramente de dificuldade de retenção de talentos e as empresas vêem-se nesta contingência de ter que aumentar salários. Mas têm que, obviamente, ter muito cuidado porque, apesar de tudo, a taxa de IRC ainda é elevada e, portanto, têm que contar com essa fatia para o Estado. Portanto, a descida da taxa do IRC beneficiaria todos. Mais diretamente e, se calhar, em termos daquelas contas objetivas, as grandes empresas, mas, se calhar, as pequenas empresas iriam até fugir menos, até arranjar menos despesas que, se calhar, não são tão reais, certo, porque já pagariam menos e podiam ter mais disponibilidade para fazer outro tipo de investimentos e investir naquilo que são os recursos das empresas. Há quem diga, por exemplo, que faria mais sentido olhar ou revisitar os benefícios fiscais e eventualmente reduzi-los ou alterá-los e dessa forma compensar a questão do IRC. Partilha também dessa posição? Sabe que isto é tudo muito subjetivo, não é? Os benefícios fiscais têm a vantagem de mudar comportamentos, de ir buscar vantagens ou eu diria, se calhar, opções das empresas de fazer algo diferente e, portanto, beneficiar aquelas empresas que têm preocupações específicas. E, portanto, eu sou, de alguma forma, acho que são vantajosos a existência de benefícios fiscais em determinadas circunstâncias, mas é um facto que torna o apuramento do IRC e, no fundo, a informação que o empresário precisa para saber qual é a sua disponibilidade torna-a mais difícil, porque é muito mais complexo e, portanto, o empresário tem mais dificuldade em perceber qual vai ser o seu IRC final com os benefícios fiscais. Agora, os benefícios fiscais têm essa vantagem, podem mudar comportamentos e podem incentivar mudanças de políticas dentro das empresas, o que é também positivo. Portanto, aqui é muito subjetivo. O que importa é que, de facto, as empresas paguem menos IRC, porque as empresas já pagam outro tipo de impostos. E o que é importante é um bocadinho percebermos isso. Não é o IRC, que não é muito significativo para as empresas, não é muito significativo para o Estado, mas acaba por ser algo que limita um pouco o investimento, a possibilidade das empresas dizerem eu vou dispor deste dinheiro para outros fins e, portanto, a descida do IRC tem essa vantagem. A redução, por exemplo, da TSU, que chegou a certa altura também em sede de concertação social a ser falada noutros tempos, poderia ser uma forma também de compensar? Acho que qualquer empresário diria que sim, porque a TSU é muito elevada, quer dizer, 23,75% que as empresas pagam sobre a remuneração dos trabalhadores e entregam ao Estado é muito elevado. Agora, eu acho que é uma discussão difícil. Nós sabemos que a sustentabilidade da segurança social é algo que preocupa, temos que perceber que as contribuições não são impostos, são garantias, garantias que vão garantir muitos benefícios para os trabalhadores e, portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado aí para a sustentabilidade da segurança social. Se ela hoje em dia já não tem grande sustentabilidade, e, enfim, é uma discussão que faz este ano, faz-se-á ao longo de vários anos e nos próximos anos, daqui a 20, 30, com certeza que teremos, se calhar, a discutir até o já não ter sustentabilidade. Portanto, há que ter um pouco de cuidado com isso. Claro que qualquer empresa diz que este é um custo significativo, por isso é que é importante, se calhar, descer o IRC, porque é menos um encargo que as empresas têm e focarem-se um bocadinho naquilo que é um equilíbrio melhor para o país. Ainda em relação ao IRC, o Governo enverdou ali um bocado à última hora por uma redução também das tributações autónomas, que não estava inicialmente previsto no programa eleitoral. Faz sentido a proposta é de 20% de redução nas tributações autónomas. Faz sentido? Devia-se ir mais longe? Faz sentido. As tributações autónomas é aquilo em que todos nós, contabilistas certificados, temos dificuldade em explicar a qualquer empresário e, se for um empresário estrangeiro, temos muito mais dificuldade. Um investidor que venha para Portugal explicar esta tributação sobre um custo. Mas é uma especificidade portuguesa? É uma especificidade portuguesa. Portanto, o que acontece é que em determinados custos, e a fiscalidade faz isso, faz correções a custos que entenda que pode haver uma utilização abusiva ou que não seja exclusiva ao serviço da empresa, nomeadamente o uso das viaturas, as despesas de representação, e são normalmente este tipo de despesas que já tinham correções fiscais, isto é, não eram aceitos uma parte dessa despesa, mas quando se mudou a legislação e passaram a existir tributações autónomas, o que é que acontece? Acontece que isto já é um valor após o apuramento. Portanto, no fundo, é um pagamento de um imposto direto e não só uma correção ao custo. O que significa que, por exemplo, determinadas viaturas de alguns valores está-se a pagar para as ter nas empresas. E, portanto, de facto, é muito violento em relação a essa ideia desse uso abusivo que existe.
Nós temos que perceber que a maior parte dos empresários e a maior parte dos colaboradores a quem são atribuídas viaturas são, de facto, vantagens que lhes são atribuídos, mas ainda assim as pessoas estão a trabalhar, se calhar, 5 a 6 dias por semana para as empresas e, portanto, se calhar não é tão abusivo como se faz ou se pensa ser, e por isso é que têm existido estas medidas corretivas, digamos assim. A tributação autónoma, de facto, não sou favorável a que exista, para mim deixaria de existir e passaria a ser uma correção se entendesse que continuava a ser um abuso. Acho que, de facto, a existência de tributações autónomas não é desejável, não é, muitas vezes, não se consegue explicar aos empresários. Em relação ao IVA, o Governo anunciou uma redução do IVA na construção para os 6%. Pronto, é uma medida muito esperada pelo setor e agora ficou a saber-se que afinal vai ser até ao final do mandato, portanto não tem uma data agendada. Acha que devia avançar já, que seria importante até para a dinamização do setor? Claramente criou aqui um constrangimento e até paragem de muitos. Eu não sei bem como é que a medida vai ser, se vai ser para particulares na construção, por exemplo, se depois vai ser também na compra, ainda nunca se percebeu muito bem onde é que os 6% vão ser aplicados. Mas partindo do princípio que seja, por exemplo, na construção, parou muito a construção. Porquê? Porque os contribuintes estão à espera, porque em princípio também só se aplicará a habitação própria e permanente, portanto é o que se tem dito, e muitos particulares que estão à espera de fazer o seu investimento estão à espera e estão a atrasá-lo à espera desta medida. Portanto, eu acho que aqui tem que haver algum cuidado com a gestão das expectativas. E, portanto, ao anunciarem-se medidas que têm este impacto tão grande e que podem, no fundo, refriar um bocadinho a economia, que é o que está a acontecer, e já se fala muito nisso no meio da construção civil, eu acho que se tem que ter algum cuidado com a expectativa e definir timings. Mas num governo que efetivamente não tem maioria absoluta e que precisa de fazer consensos, até agora com pouco sucesso, essa gestão das expectativas ainda acaba por ser demorar mais tempo, digamos assim. E aquilo que lhe pergunto é, estas medidas fiscais e os aumentos que estão previstos para vários setores da administração pública, já se fala como consequência um aumento do déficit e uma derrapagem das contas públicas. O Governo, efetivamente, do seu ponto de vista, apesar de já percebermos que defende, efetivamente, uma redução da carga fiscal, de estar aqui a dar passos maiores do que aquilo que é a capacidade das contas, do seu ponto de vista? Bom, uma das coisas que há pouco disse quando falámos da questão do IRS é o equilíbrio, não é? E é esse equilíbrio que é, e a Lei Travão também servirá um pouco para isso, é preciso ter cuidado com todas estas medidas. Portanto, o que nós estamos a assistir agora, houve uma mudança de governo e todas as reivindicações, eu diria, os pedidos de todos os setores vêm outra vez para cima da mesa. E, obviamente, que é um direito legítimo de todos, que queiram melhores remunerações. É verdade que houve muito congelamento de salários na função pública e, portanto, que existe a necessidade de ajustamentos. Agora, é óbvio, e o Governo deve estar preocupado também com isso, que não se consegue fazer tudo e não há dinheiro para tudo, diria eu. Portanto, acho que tem que haver um equilíbrio de todos na tal progressão. Se calhar é melhor ir começando a fazer e não fazer tudo uma vez, sob pena de pôr em causa as contas públicas, sim, e o equilíbrio das contas públicas. Portanto, eu sei que todos nós queremos sempre ganhar mais, mas é preciso haver condições e os funcionários públicos têm todo o direito e têm todas as razões naquilo que estão a reivindicar, mas não se consegue fazer tudo no mesmo momento. E acho que o Governo provavelmente estará preocupado também com essa gestão de que agora dá uns, a seguir vêm outros pedir e, portanto, isto não tem fim e o dinheiro não é elástico. Os fundos não são elásticos e, portanto, os gastos e os custos do Estado têm limites. Qual é a sua percepção nos contactos que tem mantido com o Executivo? É de que, efetivamente, existe uma pressa de apresentar medidas e apresentar resultados ou, efetivamente, essa gestão do equilíbrio de uma forma mais ponderada? Eu acho que o Executivo está com alguma ponderação, mas a pressão é muito grande, não é? E é normalíssimo, quando muda um governo, haver esta expectativa de todos e a pressão ser maior para se conseguir tudo na mesma altura. Mas, claramente, há alguma preocupação. Aquilo que nós temos também falado muito e temos conversado é que há muitas medidas que podem não ter impacto orçamental e que também se podem fazer e que melhoram a vida
quer dos funcionários públicos, quer de todos nós enquanto cidadãos, que se tem que também ir por essas vias para aliviar um pouco a pressão que existe sobre todos nós. Nomeadamente? Temos questões simples, a simplificação administrativa, a simplificação burocrática, enfim, tudo aquilo com que o cidadão lida no dia-a-dia, se lhe for mais facilitado, se calhar também é uma compensação. A senhora Bastonária tem defendido o regresso dos vistos Gold. O Governo anunciou agora um novo instrumento, é uma autorização de residência para investimento social, uma espécie de visto Gold solidário. Já é alguma coisa ou acha que devia ir mais longe na reversão desta? A minha defesa do visto Gold não é o visto Gold em si só, por si só. Vamos lá ver, o que eu acho é que não foi o visto Gold que diminuiu a habitação disponível para os portugueses. O visto Gold tem um setor, ou diria um nicho de mercado muito específico, de luxo, e, portanto, não foi por aí que se perderam habitações para os portugueses. Foi mais nesse sentido. E que qualquer investimento que venha para Portugal é melhor do que não vir. O visto Gold trouxe investimento que não viria noutras circunstâncias. E, portanto, é nesse ponto específico. Então faz sentido manter o regime ou Faz recuperá-lo uma vez sentido que manter e recuperar, enfim, até pode ir para valores mais elevados, porque, entretanto, o setor da habitação e a habitação, é claro que o visto Gold tem duas medidas, tem a habitação e tem o investimento em empresas e, portanto, é positivo nas duas formas. Mas, por exemplo, na habitação, se calhar aumentar valores, porque, de facto, elas aumentaram tanto ao nível, desde que existiu e começou a existir o visto Gold até agora. Portanto, se calhar aumentar um pouco os valores. Agora, é sempre benéfico atrairmos investimento para Portugal. Nós estamos aqui fechados no nosso cantinho. E é importante explicar aos portugueses isso. Mais do que o visto Gold, por exemplo, o regime dos residentes não habituais, apesar de haver um regime agora, enfim, paralelo, digamos assim, não é o mesmo, não é simples. E eu acho que todas essas medidas atraem investimento para Portugal, atraem dinheiro para entrar na economia portuguesa. E é isso que é preciso explicar a todos os contribuintes, que eu percebo que um português se acha injustiçado ou, para os mesmos rendimentos, saber que vai pagar muito mais do que um estrangeiro que vem para Portugal. Temos que perceber é que esse estrangeiro, provavelmente essa pessoa não residente, não viria para Portugal e, portanto, não traria o seu dinheiro, ainda que pagar menos impostos, se não tivesse esse benefício fiscal. E, portanto, estas medidas para atrair investimento, para atrair pessoas, têm a ver também com não arrecadar imposto diretamente, mas indiretamente, naquilo que é o consumo e naquilo que é a entrada de todo o dinheiro na economia. Portanto, tem que se perceber isto, que os portugueses não ficam prejudicados. Os portugueses podem vir a ficar beneficiados, ainda que no pagamento do imposto o imposto possa ser menor. Portanto, é estas questões que eu acho que têm que ser esclarecidas. Nós somos um país pequenino e precisamos de ter cá capital. E o capital não se gera só em Portugal, vem de fora. Atrair investimento é extremamente importante, fomentar as exportações para vir dinheiro de fora é fundamental. No caso do regime dos residentes não habituais, é também uma questão de atração de cérebros, não é? Claro, vai atrair muito mais profissões com outros talentos, com outros conhecimento e, portanto, é sempre positivo atraí-los para Portugal. Se calhar não vão trabalhar para Portugal, vão trabalhar para fora, mas vão estar cá a residir. Portanto, e hoje em dia, com a questão do teletrabalho e da deslocalização, atraíamos muitas pessoas para virem para Portugal, pessoas com muitas competências, o que é uma pena perder a atração desse capital, que eu diria que é um capital que, como começámos inicialmente, que é um capital que traz riqueza. Em 2023 foi criado um benefício fiscal de incentivo à valorização salarial. As empresas deverão refletir isso agora nas suas declarações de rendimentos e o que eu queria perguntar-lhe é, do acompanhamento que fazem os contabilistas certificados, diria que houve adesão, que haverá muitas empresas a beneficiar da majoração. Olha, ficou um bocadinho aquém. Porquê? Porque tinha um princípio de base, porque tem muitos SES, não é? E o problema é sempre os SES. A medida é muito positiva. Aliás, eu sou sempre defensora dessa medida. Tem uns senãos, e falarmos um bocadinho aqui o que é a valorização. No fundo, aquilo que é essa medida é uma medida de dar mais um salário aos trabalhadores até um limite que era bastante elevado, 4.100, portanto era um valor bastante elevado. Atribuir um salário sem tributação em IRS e sem contribuição para a Segurança Social. Portanto, no fundo, o trabalhador recebia esse valor líquido, o que é muito bom para fazer face até a despesas extras, e o trabalhador sentia esse valor verdadeiramente, porque, como sabemos,
com os impostos elevados, o salário líquido fica muito aquém, não é, daquilo que o trabalhador, face ao salário bruto, recebe. E, portanto, há aqui uma vantagem em estes trabalhadores receberem um salário completamente limpo, sem impostos, direitinho na sua conta. Agora, se foi muito utilizado pelas empresas, acabou por não ser pelas condições que tinha. Nomeadamente, o aumento de 5% para os trabalhadores poderem beneficiar deste salário sem tributação. Exato. Durante o ano de 2023. Portanto, acabou por ficar aquém, porque nem todas as empresas tiveram condições, ou poucas empresas tiveram as condições de aumentar estes 5% de salário. Então, a medida, do seu ponto de vista, poderia ser mantida, mas reformulada? Ela foi em sede de concertação social também, não é? Sim, a sede de concertação social não tinha essas condições, não é? Portanto, e pelo que percebi também do programa do Governo, é também apostar nesta medida, que já vinha do Governo anterior, do PS, e agora mantê-la. Se calhar sem tantos ses, porque lá estávamos, aprendendo também com as medidas. Quando percebemos que elas não foram tão utilizadas, tem que se perceber o porquê. Mas tal como está não funciona, na sua opinião, é isso? Como? Tal como está não funciona? É limitativa, vamos lá ver. Não há muitos casos a aplicarem-na, de facto. E se houver um aumento também maior do salário mínimo, provavelmente ainda será mais difícil, não é? Acompanhar depois esse valor. Já falámos aqui várias vezes do Orçamento do Estado. Do seu ponto de vista, que Orçamento do Estado para o próximo ano deveríamos ter, em função daquilo que são os cenários macroeconómicos e também daquilo que são as expectativas? Já falámos aqui dos dois aspectos. Bom, eu acho que não pode ser um Orçamento de Estado muito arrojado. Apesar de todos nós portugueses gostássemos que fosse, acho que há muitas contingências, nomeadamente estas que falámos. Há muita pressão sobre o Governo para muitos aumentos dentro da função pública, o que lhe vai retirar muito dinheiro, muita capacidade, não é? E, portanto, tem que se fazer uma grande reestruturação a outros gastos, a outra despesa pública, para se poder chegar a um orçamento que seria o orçamento que os portugueses gostariam. Que seria um orçamento que, do ponto de vista individual, interferisse nas nossas vidas. Acho que aqui, mais uma vez, pode apostar também em situações burocráticas, de diminuir muita burocracia, lá está, as medidas que não têm impacto orçamental, não precisam de ir ao Orçamento de Estado, mas que muitas medidas acabam por vir e que, de alguma forma, teriam benefícios, por exemplo, nas empresas, para contrabalançar um bocadinho a impossibilidade de se dar tudo no mesmo ano. Mas ainda assim tem que se começar a ver no Orçamento de Estado as promessas do Governo e a realização dessas promessas, nomeadamente as relacionadas com os jovens, que já está a ser aprovado, mas cá temos que ir mais além. A questão da habitação, acho que é a questão mais premente, diria, que é transversal a todos os setores. Por exemplo, quando nós falamos nos professores e na pressão dos professores e nos salários dos professores e mesmo dos médicos, se calhar também temos que olhar para a questão da deslocalização e quais são as capacidades que têm de se deslocalizar. Todos nós assistimos a notícias de professores que não conseguiam ir trabalhar para outra zona, que não conseguiam arrendar casas. Portanto, este problema é um problema de base e transversal a toda a economia, a todos os setores, e que é um problema que tem que ser resolvido. Portanto, espero ver também no Orçamento de Estado mais medidas para estes setores, habitações a custos reduzidos, e é importante fazer um investimento muito grande nesta matéria. Mas para si é claro que tanto particulares como empresas precisam de mais liquidez e que, se isso não acontecer, depois acaba por ter efeitos também na economia. Esperemos que existam mais trabalhadores e melhores salários para contribuírem mais, para possibilitar precisamente reduzir um bocadinho dos impostos para todos e para as empresas. Relativamente ao PRR, a Ordem tem feito algum acompanhamento, creio que como era suposto, do PRR? Nós temos uma bolsa de contabilistas certificados que estão designados precisamente para acompanhar as despesas e fazer a verificação das despesas de alguns dos apoios do PRR, mas tem sido muito lento e ainda não fizemos aquilo que gostaríamos de fazer nessa área. Defina lento. Acho que o investimento está muito longe de ser aquilo que era expectável. O investimento ou a execução? A execução, peço desculpa. O investimento, no fundo, no resultado, não é? Portanto, a sua execução está muito lenta, o que significa que ainda há pouco para verificar. Já não temos muito tempo, não é? Será possível cumprir até 2026? Isso é algo que todos esperamos, todos temos essa esperança que sim,
que esse dinheiro entre na economia portuguesa, que se use, que seja bem usado, claro, e que realmente aumente significativamente as taxas de execução. Agora, tenho algumas dúvidas, o tempo está a passar muito depressa, vamos ver se este Executivo tem a capacidade de pôr... Sim, da vossa sensibilidade no terreno, o que me parece é que será difícil cumprir. Primeiro, não se sente até agora, portanto, e já passaram vários anos. Claro que tivemos anos complicados, o início da aplicação é sempre o mais complicado, se calhar agora as condições já estão mais preparadas para se começar a executar mais. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sinceramente, não tenho uma expectativa muito positiva que se consiga fazer aquilo que seria a execução a 100%. Mas os processos continuam a ser demasiado complexos para... Os processos são sempre complexos. Certo. É dinheiro, obviamente, financiado, é dinheiro público que vai entrar, ou que muito dele direcionado para o setor público, mas ainda assim tem que ter um controle muito grande do ponto de vista quer da sua execução, quer da sua realização, quer dos seus objetivos. E, portanto, efetivamente está muito aquém daquilo que seria e que pode ser, porque é muito burocrático, sim, também. Mas em relação, portanto, à tal bolsa que referiu, ela não é tão solicitada porque a execução está atrasada, é isso? Exatamente. Relativamente à administração pública, ao fisco em particular, nota que tem havido melhorias, nomeadamente com a relação com o contribuinte, ou nem por isso? Não, tem havido, hoje estamos num patamar completamente diferente. Também depende, digamos, nos últimos 2 anos. É, claro. Não, está melhor a relação com o contribuinte, há um esforço muito grande. Lembro que a Lei 7, que foi uma lei que trouxe alterações significativas à Lei Geral Tributária e ao REGIT, foram muito importantes para melhorar a relação do contribuinte com a autoridade tributária, portanto, diminuiu um pouco as coimas, a forma de aplicação, a dispensa da coima, o que traz uma relação completamente diferente com o contribuinte, mas, obviamente, que a autoridade tributária ainda é uma entidade muito pesada junto dos contribuintes. E, portanto, temos a questão que é permanente dos sites, a dependência e a desmaterialização de todas as declarações e a dependência dos sistemas informáticos, muitas vezes causa constrangimentos, sem dúvida, e que é algo que a autoridade tributária tenta evitar e que os contabilistas se queixam muito porque, de facto, queremos trabalhar e não podermos, porque está tudo dependente hoje de sistemas informáticos. É, de facto, algo que não deve ou não deveria acontecer, mas acaba por acontecer sempre. Portanto, ainda temos aí muita coisa que causa constrangimentos diários. A autoridade tributária, apesar de tudo, hoje está a funcionar muito melhor do que já funcionou no passado do ponto de vista dos sistemas. Mas, por exemplo, se vamos à Segurança Social, a Segurança Social está, muitas vezes, do ponto de vista informático, inoperacional, o que causa muitos constrangimentos. Até porque há obrigações diárias, nomeadamente a comunicação dos vínculos dos trabalhadores, enfim, são constantes e muitas vezes deparamos-nos com a inoperacionalidade dos sistemas. E um processo acaba por atrasar o outro, não é? E um processo acaba por atrasar e até leva ao incumprimento de prazos. Porque, mas qual é a alternativa? É melhorar o sistema ou sair do digital? Porque o digital é inevitável. Não. Sair do digital já não é possível. Tem que se melhorar o sistema, tem que se criar... Eu sei que é impossível, vamos lá ver, se todos os contribuintes forem todos à mesma hora para qualquer sistema informático, pois é óbvio que não há capacidade. Mas, em teoria, tem que ter, não é? Em teoria, se todos os contribuintes quiserem usar a última hora do prazo para cumprir a obrigação, em teoria, teria que estar disponível. E isso, de facto, é uma relação que os próprios contribuintes também têm que gerir e tentar, obviamente, não fazer tudo no fim dos prazos. Portanto, há aqui uma relação... que tem que se mudar e melhorar para que tudo funcione melhor e também um bocadinho a interiorização por parte dos contribuintes que os fins dos prazos são sempre, podem ser sempre prejudicados e não conseguem entregar alguma declaração. E simplificação de procedimentos ou menos modelos, isso também faz sentido? Estão a trabalhar nisso ou não? Faz. Uma das propostas que nós fazemos e que estamos a apresentar é também alguma diferenciação de datas, portanto, uma gestão das datas das obrigações fiscais diferente. Há obrigações fiscais que caem todas muito nos mesmos momentos e podem perfeitamente ser retiradas dessas datas para não serem coincidentes com outras. Portanto, a coincidência de datas é algo que se deve sempre evitar, porque já sabemos que traz constrangimentos. Portanto, a experiência já nos dá imensas informações sobre o que é que se deve fazer.
Isso tem estado a ser feito e tem estado a melhorar. Por exemplo, uma das questões que melhorou significativamente a vida dos contabilistas e até a vida das empresas foi a questão do IVA mudar ali, em vez de ser a dia 10 ou dia 15 para os trimestrais, passar a dia 20 para todos e o pagamento para 25. É uma mudança tão pouco significativa, repare que se nós dissermos são mais 5 dias, mas são 5 dias que trouxeram uma capacidade de trabalho, uma melhoria nas condições de trabalho, quer dos contabilistas, quer das empresas, que foi significativa e que teve um resultado enorme. Portanto, são estes, às vezes, tipo de medidas que não têm impacto orçamental, que são fáceis de implementar, que têm um significado e um resultado enorme, quer na vida dos contabilistas, quer na vida das empresas. O que acontece normalmente é que há todos os anos prorrogações, não é? Ainda agora a IES, por exemplo, foi prorrogada o prazo de entrega. Exato. É isso, porque de facto os prazos são em cima uns dos outros e coincidentes. E acima de tudo devemos evitar os prazos coincidentes. Porquê? Porque gera sempre problemas. Essa questão, por exemplo, da IES ter sido prorrogada é algo que todos os anos é sempre tão difícil por causa da questão estatística, mas de facto, como a modelo 22 não foi disponibilizada atempadamente e foi prorrogada para 15 de julho, a IES agora vai até ao final do mês de julho, lá está, para não cair, não ser coincidente a mesma data, porque senão vai trazer problemas ao sistema. Há pouco já falou aí na entrega do fecheiro SAFT da contabilidade. Acha que vai mesmo ficar pelo caminho? Já falou com o Governo sobre isto? Já tenho falado com o Governo sobre isto. Eu espero que sim. Espero que sim, não o SAFT em si só. O SAFT para a inspeção, eu percebo perfeitamente a sua razão de ser e a razão por que existe. Agora, o SAFT para a entrega da IES tem vindo a ser prorrogado, há 6 anos pelo menos, desde que estou neste cargo como bastonária, que o temos vindo a prorrogar, e não há condições para que ele entre em vigor. Portanto, não faz sentido este caminho. É isso que temos explicado, é isso que temos feito. A informação e a forma como o ficheiro SAFT se transmite é um ficheiro para inspeção, não é um ficheiro para cumprimento de obrigações. E é isto que temos transmitido. Para além disso, o RGPD já se pronunciou várias vezes sobre o excesso e infringir, no fundo, questões relacionadas com a proteção de dados, que é uma questão relevante, que é uma questão que tem que ser atendida e que não pode ser ignorada. Portanto, se há ali questões que violam a proteção de dados, têm que ser substituídas, têm que ser corrigidas. Não se pode continuar a ignorar algo que está também na lei. No fundo, estamos a falar de uma ferramenta, e para que se entenda essa questão da proteção de dados, que reúne toda a informação fiscal e contabilística de uma empresa, por um determinado período. Portanto, é essa especificidade que está aqui em causa, não é? A forma não é só a informação contabilística da empresa, é a forma como a agrega. Isto é, o que é que o SAFT faz? O SAFT vai ler documento a documento e registro a registro, e não os saldos. Portanto, não faz aquilo que é um apuramento sobre os seus saldos, que é aquilo que nós defendemos desde o princípio. E o que é que acontece para além disso? Primeiro, não está perfeitamente claro a forma, porque é que a autoridade tributária quis essa forma de construir depois o cumprimento das obrigações feito registro a registro, e depois tem informações que vão para além. Por exemplo, só para perceber, uma das informações que o SAF tem é quem fez o registro da operação e a que horas fez o registro da operação. Isto viola, por exemplo, questões relacionadas com o contabilista certificado e com os seus colaboradores. Está ali a ter um registro de um colaborador, das horas de trabalho, e de facto é abusivo nesse sentido. Por isso é que nós temos muitas restrições em relação ao SAFT. Espero que o SAFT, para a entrega de obrigações, de facto, seja de todo revogado e que se tenha algum cuidado na utilização do SAFT. Porquê? Porque o SAFT, porque existe, porque é um ficheiro, porque permite que empresas leiam esses ficheiros, está a ser pedido por muitas entidades. E nós aqui temos alertado muitos contabilistas para alertarem os seus clientes de que o SAFT, por exemplo, não deve ser enviado para os bancos. Os bancos estão a pedir o SAFT, mas o SAFT tem demasiada informação. Em que circunstâncias é que os bancos pedem o SAFT? Eu percebo porque é que os bancos pedem o SAFT, porque hoje em dia, para financiamentos, para análise das empresas, não é? Eles pedem-no para esse efeito. E o que é que se normalmente envia para o banco? Um balancete. Um balancete que vai num PDF e que depois, claro, que já há mecanismos de leitura dos PDFs, mas se o banco tiver um ficheiro
claro que lhe facilita muito a vida e eu acho que esse objetivo deve existir, não deve ser o fecheiro SAFT da contabilidade tal como ele está. Porque vai a um detalhe que não é explícito. Nós temos que perceber que mesmo os bancos recorrem a empresas externas, os dados hoje em dia, não nos podemos esquecer que têm imenso valor, os dados são o petróleo do passado, não é? A venda de dados, a exploração de dados é algo que é uma realidade hoje em dia e que se tem que ter cuidado com a partilha de dados. E, portanto, quando nós estamos a enviar um SAFT para o banco, não sabemos o limite de utilização daquela informação sobre aquela empresa. E é isto que eu alerto os empresários e os contabilistas para este fim. Inclusivamente, neste SAFT que vai para as empresas, vão as características dos trabalhadores do escritório de contabilidade, como disse, os nomes, os registros, os utilizadores, e isso não faz sentido. Além da autoridade tributária, há outras entidades a solicitar o SAFT para efeitos de inspeção? Neste momento, estamos confrontados com a Segurança Social a pedir o SAFT. Nós estamos a analisar a situação e já vamos fazer também um memorando para a Segurança Social. Não me parece correto. Aquilo teve um fim específico para fins de inspeção da autoridade tributária, foi criado para esse fim, não faz sentido que seja enviado para qualquer outra entidade. Mas isso, se não está consignado na lei, supostamente não deveria acontecer. Pronto, é isso que estamos a analisar. A Segurança Social diz que sim, nós achamos que não. Estamos a avaliar a situação e, portanto, temos que ver. Lá está, porque quando as coisas são muito alargadas, o SAFT tem imensos problemas por causa disso. A informação é demasiada e por isso é que acaba por ter que se restringir. Agora, é o ideal, de facto, mandar-se um ficheiro para que uma inspeção da Segurança Social possa ver determinados dados e evitar enviar papel, claro que sim. Agora, nós temos que criar um mecanismo harmonizado de informação financeira que sirva muitos utilizadores e que não seja só através de um balancete em papel, ou PDF, um PDF ou em papel, e as outras entidades também possam. Agora, também tem que se partir deste princípio. Criar esta informação é útil para todos, mas depois não pode permitir que se peça muito mais informação em papel, que é o que acontece hoje em dia numa inspeção. Pedem o SAFT e depois pedem não sei quantas informações em papel, faturas, fotocópias, etc. Quer dizer, não há capacidade e os recursos das empresas são escassos para estar a servir com toda esta informação. Portanto, se criamos um mecanismo, é para que ele evite outro tipo de trabalhos e outro tipo de dados que se tem de disponibilizar. Quando se continua tudo na mesma, se calhar o SAFT não tem o efeito que devia ter. E já está a ser usado em tribunal, nomeadamente, ou não? Não tenho conhecimento que esteja a ser usado. Aquilo é um ficheiro para tribunal, se os tribunais não conseguem... Os tribunais, vamos lá ver. O Ministério Público ou o Tribunal pode ser usado, se alguém o conseguir ler, nomeadamente a autoridade tributária. Aquilo é um ficheiro que tem que ser lido. E tem que ter uma ferramenta que o leia, não é? E depois não é propriamente fácil interpretar ou tirar dados. Portanto, os tribunais têm muita dificuldade e nós já há muito tempo que trabalhamos com os tribunais e que os tribunais nos dizem que de facto seria muito útil ter parceiros da contabilidade e da fiscalidade nos tribunais como consultores e até como internos, e hoje já se fez essa evolução nesse sentido, porque os tribunais têm muita dificuldade em ter ou ler informação financeira, informação fiscal, e portanto são áreas muito específicas que requerem peritos e que essa evolução tem que ser feita. Portanto, o SAFT para o Tribunal só servirá para estancar alguma informação e que depois tenha recursos para poder ler. Sim, sendo que os contabilistas são muitas vezes testemunhas fundamentais em alguns processos. Esta questão dos atrasos nos administrativos e fiscais, nos tribunais administrativos e fiscais, tem tido implicações também do seu ponto de vista, tanto naquilo que é a vida do contabilista como das próprias empresas? Tem, claro. Os atrasos na justiça afetam-nos a todos. Por exemplo, olha, aí estão mecanismos que, se forem criados, diminuírem a morosidade, vão beneficiar muito todos os cidadãos, muito, se calhar mais do que propriamente a descida do IRS. Não sentimos no bolso logo, mas sentimos no dia-a-dia quando temos algum problema em ter agilidade na resolução dos processos. Portanto, a justiça é um problema também elementar em qualquer país. A rapidez na justiça trará sempre melhoria em todos os processos. E nos processos fiscais, sem dúvida nenhuma, é de facto um problema a parte da litigância que existe, por exemplo, com a autoridade tributária, e seria muito útil que todos os processos fossem muito mais rápidos. É verdade que existe o CAD, a arbitragem, que tem funcionado muito bem e tem resolvido muitas questões. O que tem sido muito benéfico é esta litigância fiscal. Ainda relativamente ao relacionamento do contribuinte com o fisco, continuam a existir muitas restrições no acesso
nomeadamente físico, às finanças ou em marcações para as finanças. Como é que olha para esta situação? Tem, na prática, no dia-a-dia, sente esses constrangimentos? Sente que há da parte do Governo alguma tentativa de melhorar o que está a acontecer? Porque parece que continuamos, às vezes, em pandemia, não é? Acho que não se olha muito para isso, é verdade. Os serviços nunca mais funcionaram da mesma maneira. É verdade que aquilo que sentimos e que também nos é dito por parte da autoridade tributária, cada vez tem menos funcionários para estar no atendimento, mas isso é um problema que o Estado também tem que resolver, não cabe ao contribuinte resolver. É verdade que, se calhar, no futuro esta situação não se discutirá e que, se calhar, se houver só atendimentos por marcação ou à distância, resolve, mas ainda não estamos no momento de fazer essa transição total. Mas deve ser feita essa transição, do seu ponto de vista? Eu não concordo. Eu acho que os serviços públicos estão para servir o público, tal como o próprio nome diz. E, portanto, tem que haver um serviço, olhos nos olhos, a analisar situações que são complexas e a resolvê-las. Mas hoje em dia é tudo muito impessoal e, portanto, a tendência é para que cada vez seja mais à distância, com alguém para analisar a situação antes e não na resolução imediata. Eu concordo mais com o regime de resolução imediata, olhos nos olhos, temos um problema, temos que o resolver. E, portanto, acho que o serviço público deve estar ao serviço do público e inclui serviço presencial e serviço quando o contribuinte precisa, não é quando há vaga. Sabemos que o sistema não está a funcionar ainda como deveria. Por exemplo, os contabilistas certificados têm prioridade no atendimento. Esta questão é uma questão que, quantas vezes vimos abusos de poder em serviços de finanças que não dão nem atribuem este poder, que é legislativo, que está no nosso estatuto, e que não é dada prioridade ao contabilista certificado. O contabilista certificado terá muito mais necessidade do que qualquer cidadão normal a ir, tal como o advogado, por isso é que há prioridade, porque são para resoluções profissionais, portanto abrange mais idas, mais necessidades e, portanto, tem esta questão. O mesmo se trata no atendimento por marcação. O atendimento por marcação devia, dizem-me que tem, mas não vemos isso na prática, também atendimento preferencial para o contabilista certificado, por marcação. E, de facto, não está a ser respeitado nestas em variedíssimas questões. Portanto, o contribuinte privado tem imensa dificuldade em fazer marcações, porque tem que ter sistemas, tem que ter acessos, tem que ligar, tem que marcar. Se chega a um serviço de finanças, agora já há um período do dia em que, de facto, há atendimento para quem não tem marcações, porque após muita pressão sobre a autoridade tributária voltou a existir, mas ainda assim é aquém. E, portanto, estas questões têm que ser resolvidas e não se pode piorar o serviço porque, entretanto, tivemos uma pandemia que trouxe regras diferentes. Mas não faz ideia do que é que vai mudar ou de como é que vai mudar? Aquilo que mudou já era não ter atendimento, era só por marcação, já há atendimento certo. Em uma parte do dia. Eu acho que aquilo que devia mudar, não sei o que vai mudar, o que devia era continuar com o atendimento para, em qualquer altura, um contribuinte ter acesso ao serviço público que necessita. No Estado temos neste momento quantos contabilistas? Temos poucos, já temos um grande número, não lhe consigo dizer, já existe um grande número de contabilistas certificados. Eu diria que em concursos mais recentes, na mobilização interna dentro do Estado, tudo o que tem a ver com áreas relacionadas com a contabilidade, já há muito mais contabilistas do que não contabilistas. Mas, para mim, o processo não passa só por aí. Portanto, quando eu disse que uma das agendas que temos é o do contabilista público, a legislação o que diz é que um contabilista público tem que ser um dirigente intermédio e aquilo que está subjacente e que é mais importante é, para além de trazermos mais contabilistas para a administração pública, que até podem ser os que existem já suficientes, é criar a carreira e criar, acima de tudo, a responsabilidade, que é o que existe nas empresas, que é, há um contabilista certificado que é responsável pelas demonstrações financeiras, pela informação financeira, e depois há um empresário, administrador, gerente, que é responsável pela parte das decisões que têm a ver com a gestão. E os dois em conjunto é que se responsabilizam pela informação financeira. O que é que acontece no Estado? No Estado, só este dirigente intermédio é que se responsabiliza. O contabilista certificado não é responsabilizado por aquilo que são os dados financeiros. E é aqui que está a questão que pode trazer uma melhoria significativa nas contas do Estado. É responsabilizar profissionais com competência para aquela tarefa. Claro que é uma decisão política,
obviamente que pôr a responsabilidade de ter determinados resultados nas mãos dos contabilistas no Estado pode, enfim, trazer à realidade maior transparência, melhoria das contas, mas pode não agradar a quem está por trás ou que está responsável por determinados serviços, e por isso é que eu penso que politicamente nunca se avançou mais para esta situação. Mas há precários ainda contabilistas no Estado ou já têm todos vínculos? Não parece. Muito bem. Já estamos a chegar praticamente ao final, mas queríamos ainda colocar-lhe aqui algumas questões e uma delas prende-se com as denúncias. Vocês têm um canal de denúncia que basicamente eu acho que é um mail para onde é possível enviar essas denúncias. Tem ideia de quantas é que recebeu o ano passado ou já este ano? E, enfim, qual é que é o nível depois de continuidade que são dadas a essas denúncias? Eu acho que há aqui também às vezes uma falta de informação com estas denúncias, não é? Estas denúncias têm a ver mais com situações gerais, de trabalhadores importunados, com, enfim, questões mais relacionadas com assédios e outras questões, e não tanto relacionadas com problemas com contabilistas certificados. Mas não foi para isso que foi criada? Não foi para isso que foi criado? Não, porque isso já existe. Sim. O nosso Conselho, nós temos, as ordens são entidades que regulam as profissões, portanto têm órgãos disciplinares. Certamente, claro. Pronto. E estas queixas acabam por ser endereçadas, vão todas, quase todas as que chegam às ordens. Não temos nenhuma questão de assédio nem outras questões, o que temos é queixas de contabilistas certificados que depois são endereçadas para o órgão certo, que é o órgão jurisdicional da ordem que trata da parte disciplinar. Portanto, na prática, chegam muito poucas queixas aí, mas as que chegam são logo encaminhadas para o jurisdicional, porque de facto o que existe é problemas entre empresários e contabilistas, sim, e bem, e que tem que chegar à ordem, que tem que se corrigir. Os contabilistas certificados são profissionais que têm uma profissão de interesse público, de fé pública, têm que garantir aquilo que a lei e o cumprimento das obrigações estatutárias e, portanto, o Conselho Jurisdicional é quem salvaguarda isto. O canal de denúncias também recebe essas denúncias, não digo que não, mas não era por isso que havia necessidade de existir, porque já temos canais, que é o Conselho Jurisdicional, para atuar nessas matérias. Portanto, acaba por ser incipiente as denúncias. E relativamente àquelas... É mais um canal. É mais um canal, claro. Mas nota que há um aumento de queixas relativamente à atuação dos contabilistas ou nem por isso? É mais ou menos uniforme. Existem sempre queixas. Vamos lá ver, há muitas empresas em Portugal e muitos contabilistas certificados ECC. Nós somos 68 mil contabilistas atualmente e cerca de 32 mil é que é responsável por obrigações fiscais. Portanto, estamos a focar-nos um bocadinho sobre estes 32 mil, que são aqueles que têm uma atuação junto do cliente. Existem ainda comportamentos que não são os desejáveis, existem comportamentos que se têm corrigido, existe, acima de tudo, uma relação muito de confiança entre o contabilista e o seu cliente, que por vezes não corre bem, e, portanto, gera essas queixas, às vezes queixas infundadas, outras vezes queixas são mais ou menos quantas que chegam à ordem e depois... Nós temos cerca de 500 queixas por ano. Certo. E dessas, quais é que acabam por ter razão ou não ter razão? Metade, se calhar, tem razão. Metade. Vocês dão parecer nesse não, sentido? Mesmo aplicação de sanções aos contabilistas, coimas, suspensões ou cancelamentos de inscrição. Claro. Tem essa capacidade enquanto ordem. Relativamente às avanças, que é uma questão que é muitas vezes também abordada pelos contabilistas certificados, da adaptação das avanças, como é que isso está neste momento? O que é que está a acontecer? Olha, esse é um dos grandes problemas da profissão e eu diria do país. Porque o contabilista certificado tem um conhecimento ímpar e precisa de estar ao lado das empresas e a pôr o seu conhecimento ao serviço do país. E muitas vezes o que é que acontece? Por ter avanças relativamente baixas e por o mercado estar com muita pressão, o que acontece é que o contabilista, como tem muitos clientes, não tem tempo para fazer o seu verdadeiro papel, que é estar muito mais próximo do empresário e a acompanhá-lo. Portanto, é aqui que eu acho que tem que mudar muito a mentalidade, quer dos contabilistas, até mais dos contabilistas do que se calhar dos empresários. Eu acho que os empresários estão muito mais abertos a pagar mais e a ter um contabilista que tem um conhecimento que lhe é muito útil, principalmente nas micro e pequenas empresas, muito mais próximo da sua empresa. E, portanto, isto é uma questão de mudança também aqui de mentalidade. Os empresários pagarem mais e o contabilista tem que saber que o seu foco tem que ser ter menos clientes e melhores avanças.
Este tem que ser o lema. Mas também sabemos que há muitas agências low cost, não é? No mercado. Por isso não podem existir. Isto é uma profissão muito exigente. E Mas a cada vez Ordem não mais- vai impor nenhum valores, nem nada disso, pois não vai? Não, nenhuma ordem profissional, não é? nem nenhuma profissão pode impor. A Autoridade da Concorrência limitou isso há uns tempos atrás, portanto, livre mercado, livres valores, não pode. Agora, é de facto um problema de base na profissão e que eu acho que é preciso, lá está a tal mudança de mentalidade. Uma vez que não se pode legislar, tem que se mudar mentalidades. E a mentalidade tem que se perceber que o contabilista certificado tem um conhecimento ímpar, é normalmente o diretor financeiro que não existe permanentemente nas empresas, mas para isso ele também tem que ter tempo para estar nas empresas, passar menos tempo nos registros e hoje em dia, com as ferramentas informáticas, isso hoje é possível, ter equipas e o contabilista certificado é um consultor da empresa. Os empresários hoje em dia raramente tomam uma decisão ou fazem alguma coisa sem consultar o seu contabilista e bem, porque realmente hoje todas as decisões que se tomam têm influência e consequências fiscais, de informação financeira e, portanto, é preciso ter esta noção. E é preciso também que os empresários contem mais com os contabilistas e que os contabilistas estejam mais disponíveis para estar presentes. A maior parte dos contabilistas certificados é em outsourcing, porque as empresas não têm capacidade para ter um contabilista interno, mas facilitaria muito e melhoraria muito a sustentabilidade das empresas e a evolução das empresas ter uma pessoa permanentemente com informação financeira e a ajudar nas consequências fiscais de todas as opções. Portanto, o caminho é, de facto, os contabilistas estarem mais disponíveis para os seus clientes. Mas isso só é possível se tiverem melhores vendas e menos clientes. Uhum. As alterações aos estatutos das ordens, na sequência da nova lei das associações profissionais, enfim, trouxeram alguma polémica. Como é que a Ordem dos Contabilistas Certificados está a adaptar? Bom, trouxeram alguma polémica. Felizmente, só posso dizer que o nosso estatuto saiu reforçado e melhorou. Portanto, não sentimos que em nenhuma situação tínhamos ficado prejudicados. Portanto, como sabem, houve ali alguns percalços pelo caminho, enfim, foram conhecidos todos. Felizmente mantivemos os nossos atos próprios, que são fundamentais para o país. E é isto que é muito importante dizer-se. As ordens são muito acusadas de corporativismo e se calhar esta alteração da lei das ordens teve muito a ver com isso, mas nem todas as situações, nem todas as ordens e nem todas as situações são corporativas. É muito importante olharmos para a razão da existência das ordens. As ordens existem porque têm que garantir o interesse público. Lá está, garantir os serviços de contabilidade feitos com legalidade, os serviços fiscais feitos com qualidade, garantir menor evasão fiscal, portanto, garantir que, de facto, as empresas cumprem as suas obrigações e é por isso que existem profissionais de fé pública, neste caso o contabilista certificado, para garantir esse interesse público. E cada uma das ordens vai garantir nos seus setores. Do processo, a ordem saiu muito bem, outras ordens não se saíram tão bem e todas as que não se saíram bem não é bom para nós enquanto utilizadores de serviços. A garantia e profissões reguladas garantem-nos a nós como utilizadores de serviço e é preciso que se perceba isto, porque quando recorremos a um profissional temos que saber que aquele profissional cumpre estas condições e que se não as cumprir temos onde nos queixar. Quando não há uma entidade, uma associação que regule, seja a ordem ou seja uma associação profissional, significa que nós estamos nas mãos de qualquer serviço que nos pode ser prestado sem qualquer responsabilidade, sem ética e deontologia, sem princípios. E, portanto, é isso que distingue as profissões reguladas. Portanto, parece-me a mim que o princípio que se tentou aqui muito na lei das ordens não foi o correto do ponto de vista dos atos próprios. Nós, ordens dos contabilistas certificados, mantivemos os atos próprios e ainda bem que sim, para o país, para as empresas, porque se não fosse assim, só ajudaria os maus contabilistas e os maus empresários, e é preciso que se diga isto. Em relação às outras profissões, lamento de facto aquelas que não mantiveram atos próprios que nos salvaguardem enquanto utilizadores de serviços. Bom, resumindo aqui para a ordem, em termos das alterações estatutárias, enfim, saímos melhor, saímos com uma profissão mais regulada. Aliás, isto foi um ponto de base, que é mantemos o interesse público, mas a regulação tem que ser cada vez mais exigente para que os profissionais sejam os profissionais que transmitem e que garantem o interesse público e essa fé pública para o sistema, para a economia, e, portanto, saímos com um estatuto mais reforçado. Temos que regular, temos que mudar tudo. Tivemos 8 regulamentos logo desde janeiro em discussão pública para estar em aplicação quando a lei entrasse em vigor, que entrou em março.
Estamos agora em eleições, acabámos as eleições precisamente para isto, para que tudo fique certo, que os órgãos correspondam todos àquilo que são as novas competências, cumprir aquilo que a lei quadro nos obriga e depois cada estatuto particularmente. Neste momento estamos em condições de aplicar praticamente todas as regras, os regulamentos já estão em vigor, já temos as novas regras de acesso a entrarem em vigor em setembro e outubro, isso é uma boa notícia para todos os candidatos que em outubro vão ter o primeiro exame e em setembro a primeira formação neste âmbito. Portanto, sentimos que os jovens que estão a acabar os seus cursos estão muito contentes com as novas versões de acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados. Portanto, temos aqui também a expectativa que com a mudança não é facilitar, é de facto trazer outro tipo de exigência diferente para o perfil do contabilista certificado e estamos a sentir que os jovens que estão a acabar os seus cursos ou até os que já acabaram estão com muita expectativa em relação a estas novas regras de acesso. Portanto, as alterações nas ordens profissionais, nomeadamente na Ordem dos Contabilistas Certificados, podemos avaliar muitas como positivas. Depois tem outras que não concordamos tanto, nomeadamente estes novos órgãos com pessoas externas, seria necessário, se calhar não, faz mal, também vamos nos adaptar, se calhar tem ali algumas circunstâncias que de facto ainda precisam de pequenos ajustamentos, mas no nosso caso, em termos gerais, eu diria que não mexam, não ficou mal. Portanto, a lei supostamente ainda vai ser revisitada, mas do vosso ponto de vista não há grandes necessidades? Não. Diria só que temos ali alguns pontos que também são estatutários, por exemplo, o justo impedimento. Como sabem, nós tivemos grandes conquistas nestes últimos 6 anos para a qualidade de vida dos contabilistas certificados. Tivemos o justo impedimento, as férias fiscais, estamos quase a chegar a elas, o mês de agosto, mês sem imposto. Exato. Ficou conhecido assim pelo secretário de Estado António Mendonça e de facto vai ser assim que vai ficar conhecido. Mês de agosto, mês sem imposto. E, portanto, tivemos muitas destas vantagens e benefícios que eu diria que melhoram muito a qualidade de vida do contabilista e a sua forma de prestar o serviço. Mas só chamaria aqui a atenção de algumas questões estatutárias que ainda são precisas alterar. Por exemplo, o justo impedimento, que é um direito que é elementar em qualquer profissão, que é quando um contabilista está doente não poder exercer a sua profissão e não serem aplicadas coimas e consequências nas empresas pelo facto de ele estar impedido de exercer a sua atividade. E, portanto, era elementar aprová-la, está no nosso estatuto, está tudo a funcionar. Mas a autoridade tributária tem tido sempre muitos entraves à aplicação direta do justo impedimento e, portanto, torna-se muito injusto para o contabilista que, apesar de ele poder afastar coimas, apesar de ele ter um prazo superior, os clientes do contabilista certificado serem importunados com coimas e contraordenações porque não suspende a aplicação do justo impedimento. Mas o fisco não aplica a lei aí? Aplica, mas posteriormente. O que significa que, naquele momento, o que acontece é que gera as coimas e depois tem que ser pedido o afastamento porque a informação ainda não está de tal forma ágil que chegue antes da entrega da declaração, porque nas entregas das declarações é que está a aplicação do justo impedimento. Portanto, há aqui alguns pormenores a mudar, a melhorar. Já se fez muito, já existem muitas situações muito positivas, mas o nosso estatuto ainda tem esses pormenores, porque lá está, já alteramos, eu penso que foi 5 vezes a lei do justo impedimento, a parte que refere ao justo impedimento no nosso estatuto, mas a autoridade tributária arranja sempre ali alguns pontos em que não o aplica com aquilo que é o seu objetivo, com aquilo que o legislador quis para a lei. E poderíamos continuar aqui ainda mais a conversa com a Paula Franco, mas temos que terminar e, como habitualmente no final, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Paula Franco. Dedicada. 29 de setembro. O meu dia de anos. Balança. Equilíbrio. Serviço Nacional de Saúde. Tem que melhorar. Corrupção. Tem que acabar. Contabilidade. É a resolução para muita coisa. Miranda Sarmento. Vai ser um bom Ministro das Finanças. Santos Populares. É sempre bom para nos divertirmos e convivermos. Amizade. É o mais importante. Traz-nos o equilíbrio daquilo que falta para sermos sempre equilibrados. Mulher. Maternal. Outfit. Tem que se manter alguma parte conservadora. Família. O essencial. Férias. Também necessárias. Saudade. Saudade de quem nos deixou. Portugal.
É um país fantástico. Paula Franco, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversas a Capital com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.